se vocês têm problemas na vida, vocês procuram respostas, certo? Mas vocês poderiam acreditar que essas respostas para os dilemas mais complicados da nossa existência, na verdade, estão aí há 800 anos, 900 anos nessa literatura do povo judeu? E hoje vamos falar de um tema que me apaixona muito e temos um especialista no assunto. Yes, filosofia judía medieval. Bem-vindo, temos aqui Ezequiel Antebissaca, que é especialista em filosofia e pensamento judaico. Ele é estudante de ordenação rabínica. Ele trabalha no Menogá, que é um dos centros de estudos judaicos com bastante influência na América Latina. Ele é educador. Morel, como mencionei anteriormente, e há um aspecto curioso, que ele também é uma pessoa participante e ativa no que se conhece como diálogo interreligioso. Ou seja, que seus horizontes sobre todas as temáticas que envolvem a existência humana, nós poderíamos ouvir nesta live. E também gostaria de dizer que vocês podem encontrá-lo no Twitter, vou deixar a conta dele na descrição deste vídeo. Seja bem-vindo, Ezequiel. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarmos aqui juntos. E, bom, espero que seja útil para todos que estão nos ouvindo o que vamos conversar, que são temas às vezes abstratos, complicados, que as pessoas ouvem, teologia, metafísica. Sobre o que estão falando? As pessoas se assustam, mas veremos que não. São coisas concretas e práticas para todos nós. Correto e muito relevante atualmente. Muitas pessoas buscam respostas para problemas já resolvidos ou com boas propostas. Mas eu gostaria de começar explicando um pouco sobre a filosofia judaica medieval. Existem outras filosofias judaicas? Como isso se coloca? Ou seja, quais foram os fatores para que esse campo se desenvolvesse em especial? Fatores históricos, culturais, como surgiu essa questão da filosofia judaica medieval? Muito bem, aí precisamos definir o que é filosofia, o que é judaica e o que é medieval. Vamos começar pelo final, medieval, vamos nos situar no tempo. Quando falamos de época medieval, no contexto da história que a gente vê na escola ou na universidade, do que estamos falando? Estamos falando desde a queda do Império Romano do Ocidente, no final do século V até a queda de Constantinopla, ou o descobrimento da América por volta de 1400. No contexto judaico e no contexto da filosofia judaica, podemos dizer que o ponto final é a mesma data. Mas em vez de dizer que é pelo descobrimento da América, podemos dizer que é pela expulsão dos judeus da Espanha pelos reis católicos. Mas o ponto inicial teria que ser um pouco diferente. Podemos dizer, fazendo uma generalização, que o começo da filosofia judaica medieval ocorre em meados do século IX. Ou seja, bem depois da queda de Roma, bem depois da destruição do grande templo de Jerusalém, ou da escrita da Mishnah e até mesmo do Talmud, e a pessoa mais importante, mais conhecida, embora não tenha sido o primeiro filósofo judeu, é Saadia Gaon, que, como o nome indica, era um Gaon, ou seja, alguém que viveu depois da época do Talmud e daqueles que terminaram de redigir o Talmud. Agora, estamos falando de onde vivia Saadia Gaon. Ele nasceu no Egito, mas depois emigrou para Bagdá. E ele era o Rosh Yeshivá, o líder rabínico das yeshivot, dos centros de estudos judaicos mais importantes da época. Ou seja, não estamos falando de uma pessoa que de repente ninguém conhece, que surge do nada, mas sim de uma figura religiosa muito relevante para a época. E que até hoje seus livros continuam sendo estudados nas yeshivot ao redor do mundo. Agora vamos ao contexto, por assim dizer, do pensamento daquela época. Porque Saadia Gaon de repente começa a escrever livros de filosofia? Vão haver dois grandes problemas, ou desafios, melhor dizendo, aos quais ele vai tentar responder. Um que é interno e outro que é externo. O interno é que vai haver um grupo de judeus, que são os judeus caraítas, que rejeitam o que se chama de Torá oral, e que vão começar a levantar objeções ao judaísmo rabínico tradicional, que é o que seguimos. E depois vai haver também outro grande desafio, que é o mundo muçulmano, as críticas da filosofia e da teologia muçulmana e islâmica ao mundo judeu, ao pensamento judeu e à prática judaica. Diante desses dois grandes desafios,
Porque normalmente a filosofia judaica é um diálogo também com as fontes judaicas. Aqui vou ver o que é a filosofia judaica, com as fontes judaicas e com a vida judaica, mas também com o exterior e o que acontece lá fora, no contexto cultural. A esses dois grandes desafios é que Saadia Gaon vai tentar responder. E ao longo da história vamos ver que sempre a filosofia judaica é uma reação ao mundo exterior e também, de certa forma, vai moldando e transformando esse mundo exterior. Esse é o começo da filosofia judaica medieval. Só para que tenhamos um contexto, podemos dividir a filosofia judaica medieval em 3 grandes etapas, e depois eu deixo você encerrar com essa grande introdução. A primeira etapa é, desde as origens Saadia Gaon até uma figura que provavelmente todos já ouviram falar alguma vez. Maimônides, o Ramban, que viveu onde? Nasceu em Córdoba, na Espanha muçulmana naquela época, não na Espanha cristã, e depois vai emigrar para vários lugares, sempre no mundo islâmico. Ele vai ser um divisor de águas. Não apenas pela importância da figura de Maimônides e seu nível filosófico e religioso, mas também porque vai começar um processo em nível histórico, que é a reconquista da Espanha pelos cristãos ao longo de um processo de vários séculos. E isso vai fazer com que até a época de Maimônides, se a gente olhar em um mapa, a grande maioria dos filósofos judeus vivia no sul da Espanha, o que hoje seria o sul da Espanha, que era a Espanha muçulmana. Repito, não, Sefarad al-Andalus. A partir desse momento, mais ou menos ano 1150 em diante, eles começam a ir, no mapa dessa primeira rota, para cima, para o norte da Espanha, para o que hoje seria a Catalunha, para o sul da França, a região da Provença, e aí vai começar a próxima etapa, que podemos chamar de etapa pós-Maimônides, que vai ser de mais ou menos 1150 a 1200 até 1492, para concluir, como dissemos, a expulsão dos judeus da Espanha. E aí, podemos dizer, termina, entre aspas, essa etapa da filosofia judaica medieval. Já entramos em outro momento histórico. Estou fazendo mestrado em filosofia judaica e uma das principais problemáticas que muitos encontram nesse campo é definir o que é filosofia judaica, como se pode explicar, porque o que é, se um filósofo é judeu, a filosofia dele se torna filosofia judaica, ou se uma pessoa não é judia e o que ela propõe é filosofia das fontes judaicas, isso é filosofia judaica. Ou seja, como você explicaria? Por que medieval? Ok, você nos explicou o contexto em que esses esquemas acontecem e talvez você possa também nos explicar o que os diferencia de outras épocas nos desenvolvimentos filosóficos do povo judeu, mas como isso poderia ser definido e particularmente a época medieval. Muito bem. Talvez o melhor que podemos fazer para mim é pensar qual é o objetivo, quais são os limites que estamos dizendo. Essa pessoa faz filosofia, mas não é filosofia judaica. É algo que um judeu faz, mas não é filosofia. Há muitos filósofos de origem judaica, mas cuja filosofia não tem nada a ver com o judaísmo. Por exemplo, Karl Popper, um filósofo da ciência, que fala e tem livros sobre política, sobre ciência, sobre o que é o conhecimento, mas em nenhum lugar de toda a sua ampla bibliografia ele fala sobre judaísmo, sobre o povo judeu, ou sobre as fontes judaicas. Acredito, portanto, que não se pode chamá-lo de filósofo judeu. Agora, suponhamos, só para dar um exemplo, que Popper fosse uma pessoa judia, ortodoxa, praticante, tradicional, com quipá, com chapéu, com peiote e tudo mais. Mas que seus livros sejam exatamente os mesmos que ele escreveu. Ou seja, ele em sua vida é um judeu praticante, mas seus livros não refletem isso. Então, eu também não diria que isso é filosofia judaica. Não quer dizer que não seja filosofia, falta a parte judaica, certo? Não quer dizer que seja ruim. Pode ser incrível e interessante, não é filosofia judaica. Agora, no outro extremo, podemos dizer que é judaico, mas que não é filosofia. E aí talvez possamos ver também o aspecto medieval. Também. Se eu pegar os livros do Tanakh, por exemplo, obviamente, há reflexões sobre o sentido da vida, sobre Deus, sobre a história, sobre o sentido de ser judeu, sobre a relação entre as pessoas, sobre a moral, sobre o que é uma vida boa. Há um monte de reflexões metafísicas ao longo da Bíblia hebraica e de ética, e, no entanto,
a grande maioria de nós não pensaria que isso é filosofia. Por quê? Porque, por exemplo, tudo o que é o Pentateuco está escrito praticamente todo de forma narrativa ou, no máximo, como leis, mas não de maneira ordenada, sistemática, com uma estrutura como a que veríamos em um livro de filosofia. Se alguém quiser ser um pouco mais generoso, poderia dizer, bom, talvez o que se chama de literatura sapiencial, que fala sobre a sabedoria, por exemplo, Coelete, o Eclesiastes, ou de outro lugar. Talvez até mesmo Shiraz Shirim, o Cântico dos Cânticos, Nicablar, Jó ou Michili, Provérbios, pareçam estar mais próximos do que nós consideramos filosofia. Mas a realidade é que, se alguém for ler, são ou poemas, ou frases curtas, provérbios, justamente, como diz Micho, por exemplo. E encontrar uma sistematicidade nesses livros, não digo que é impossível, mas é bastante complicado. E eles têm outra característica interessante, que é que a grande maioria deles não sabemos necessariamente quem escreveu. Sim, sabemos, a tradição atribui esses livros a um autor. Mas não temos aquela voz própria de uma pessoa falando, dizendo, eu penso isso, isso e isso. Mas fazem parte da biblioteca do que é a Torá do Tanakh, da Bíblia hebraica. Ou seja, de uma biblioteca super ampla que tem um monte de vozes. E obviamente nem é preciso dizer que são a palavra de Deus, não é uma pessoa falando suas opiniões pessoais. Tendo esses dois extremos, se quisermos dizer o que é filosofia judaica, podemos dizer que é um pensamento sistemático, ordenado, que reflete a partir das fontes judaicas e da vida judaica, e sobre esses dois mesmos pontos, ou seja, as fontes judaicas e as vidas judaicas, mas também sobre questões mais universais, o sentido da vida, o sentido do mundo, o sentido da história. Quero seguir essa ideia. Um dos fenômenos mais impressionantes você mencionou Maimônides. Houve um antes e um depois de Maimônides, a tal ponto que até o traduziram para o latim. E eu conheci padres católicos que o estudaram em latim, porque até hoje, depois de quase um milênio, praticamente quase. Então, minha pergunta gostaria de direcionar mais a conversa agora para o aspecto, como você disse, universal. Muitos que nos assistem não são judeus e podem pensar, o que a filosofia judaica oferece para mim se é feita para judeus? Mas você acabou de mencionar que aborda questões que são realmente muito grandes e eu gostaria de entender alguns exemplos para que o público possa ter uma ideia disso. Por que pensamentos ou questionamentos de 800 anos atrás ainda seriam relevantes para o mundo de hoje e especialmente para os problemas atuais? Não haveria um grande desequilíbrio aqui ou existe algum exemplo? Bem, eu acho que a ideia mais relevante, ou seja, é um conceito geral, mas que vejo em muitos filósofos judeus e acredito que ainda seja relevante hoje. É a ideia de que essa dicotomia que muitas vezes é colocada entre fé e razão, ou entre intelecto e religião, não é uma ideia correta. E é uma ideia que é compartilhada tanto por pessoas religiosas de diferentes religiões, quanto por pessoas não religiosas, ateias ou agnósticas. Que vem que parece haver uma contradição. Se tenho fé, é porque não posso demonstrar, não tenho conhecimento disso e até vai contra a razão, mas mesmo assim tenho fé. Apesar de parecer absurdo, ridículo e não ter nenhum sentido racional. E ao mesmo tempo, da mesma forma, tudo o que é racional parece ser a única coisa que é verdade. Não, essa ideia não cola. Vamos dizer assim, com os pressupostos da maioria dos filósofos judeus medievais, por exemplo, Maimônides. Já que você mencionou, eles dizem não. Há uma harmonia entre a fé e a razão. Há uma harmonia entre o intelecto e a religião ou a espiritualidade. Não há contradição. E essa harmonia tem que nos levar a duas coisas. Primeiro, entender quais são os limites da razão. E não tentar explicar com a razão coisas que não podem ser explicadas pela razão. E não tentar afirmar que algo que não tenha uma demonstração ou uma prova, dizer que eu provei isso só porque isso me faz sentir bem comigo mesmo ou com minhas ideias, mas sim reconhecer, bom, talvez para isso eu não tenha uma prova tão clara. E, por outro lado, também, de certa forma, controlar a religião pela razão, ou seja, uma religião que está baseada na superstição
ou na magia, ou em ideias de um mundo que é inexplicável e misterioso e que não tem nenhum tipo de lógica ou sentido. E fazer as coisas só porque, bom, estão escritas, então tem que fazer, e eu nem faço ideia do porquê. Mas, não, isso não está certo. É preciso usar a razão, é preciso usar o intelecto, é preciso entender, é preciso analisar, é preciso aprofundar. Por que faço o que faço? Como o mundo funciona? E isso me leva num ponto que me parece essencial. Hoje em dia se discute muito, e eu não entendo muito bem porquê, que é: a religião nunca pode estar contra a ciência, contra a boa ciência, contra a ciência bem feita. Pelo contrário, a ciência, quando a gente estuda como o mundo funciona, como são as leis da natureza, quando vê como é o cosmos, como é o universo, como são os ecossistemas, deveríamos nos maravilhar. Em vez de nos negarmos diante de todo esse conhecimento, porque parece contradizer alguma ideia que temos, fruto de algo que nos foi inculcado, que, do ponto de vista religioso, é assim. Por exemplo, a discussão sobre a teoria da evolução, ou sobre o Big Bang, ou sobre se o mundo foi criado ou não foi criado. Então já temos uma ideia preconcebida, então nos fechamos diante do conhecimento. E talvez, pelo contrário, estude um livro de ciência. Observe as maravilhas da criação e como o mundo e as leis da natureza funcionam, como já dissemos. Isso deveria te gerar uma inspiração religiosa. Nos fechar para isso nos faria perder a riqueza do mundo, nos faria perder a riqueza da criação divina. Isso deveria nos aproximar de Deus, não nos afastar de Deus. E me parece que esse é um ponto que está muito claro na filosofia judaica medieval, na maioria dos filósofos judeus, que hoje em dia, infelizmente, por desenvolvimentos históricos que não vêm ao caso, parece que as pessoas querem colocar esses dois mundos em oposição, o mundo da religião e o mundo da ciência. Quando? O que pode ser melhor do que um cientista inspirado por um sentimento religioso ou um sentimento religioso inspirado pela ciência? Uau, você acertou em cheio, porque na verdade esse é um dos grandes problemas ou enfoques da geração. Na verdade, isso é uma das coisas que mais me impactou. Eu venho de uma educação judaica, onde não é tão dicotômico, porque eu entendo o que você diz. Se é filosofia, não pode ser espiritual. Parece contraditório, mas é um espectro. É que, na verdade, para quem está assistindo isso, no judaísmo, em Muná, o que trouxeram como fé é um estudo. Como se pode estudar a fé? Pois é, esse é o enfoque do judaísmo, é usar a cabeça para explicar as coisas e também o contrário. É todo um sistema, então eu gostaria que vocês vissem mais conteúdos de Ezequiel Antebissaca. Na verdade, ele tem uma série de vídeos em um dos podcasts de um convidado que tivemos da última vez. Lá eu te vi explicando desde Filon de Alexandria até épocas posteriores. Convido vocês também a assistirem a isso. E bom, por enquanto eu deixo vocês com esse gostinho do que é a filosofia judaica medieval. Tem muito o que falar, como vocês perceberam. Imaginem séculos desenvolvendo isso. E é isso. Um forte abraço.